Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula então do nosso curso Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai continuar o estudo que a gente começou na aula anterior sobre lei de destruição. Então a gente viu rapidamente, não é? Como que lá no Livro dos Espíritos, a informação que a gente tem, que Kardec recebeu dos Espíritos, é de que a lei de destruição ela é uma lei natural. Mesmo a gente tendo dificuldade de entendê-la, fazendo parte da nossa vida, sendo necessária, porque às vezes a gente consegue só imaginar a destruição como algo que encerra, né, alguma questão. Ou seja, depois que existe uma destruição, aquilo que foi destruído deixa de existir, some para sempre. Principalmente a gente está falando da morte, da nossa morte, da morte de outras pessoas, da morte dentro do reino da natureza. Então a gente se espanta às vezes um pouquinho dessa destruição ser necessária dentro do equilíbrio das leis naturais criadas por Deus. Como que Deus poderia ter criado essa necessidade da destruição, se Deus é amor, se só faz as coisas para o bem? Então a gente entendeu que, na verdade, não existe uma destruição no sentido de aniquilamento, mas existe a destruição como fazendo parte de uma renovação. As coisas se destroem momentaneamente para se renovarem e se transformarem. E aí a gente viu o quanto que essa lei, então, está incluída mesmo na criação. A gente tem a lei da conservação, a gente viu aí sobre os limites da destruição, né, que a gente vai, inclusive, também continuar discutindo hoje. Vimos a questão dos flagelos destruidores, que são fenômenos, então, ligados à natureza, que têm como objetivo transformar mais rapidamente uma região, uma sociedade, uma cultura toda. E é o que a gente está vivendo atualmente, né, na pele, na carne, ao vivo. A gente está exatamente passando por um fenômeno desse tipo, né? A pandemia que a gente está vivendo é um flagelo destruidor, com certeza. E hoje, então, a gente vai analisar dois itens, né, do livro, três itens, na verdade, do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao capítulo e depois, na próxima aula, ainda a gente vai estar juntos para terminarmos aí falando sobre duelo e pena de morte, tá bom? Temas bem interessantes desse capítulo, né? Eu acho super importante a gente, né, tomar contato, estudarmos, ver qual é a posição espírita de tudo isso. Então hoje a gente vai começar falando sobre guerras, porque as guerras também podem ser consideradas dentro da lei de destruição. A gente tem uma destruição ali. A gente pode ter uma guerra mais localizada, mais setorizada, mas a gente teve aí, né, duas grandes guerras mundiais que trouxeram muita destruição, que foi a gente, né, só estudar a história para a gente ver o quanto essas guerras trouxeram realmente um número absurdo de mortes, mas a gente vai ver, né, como que o Espiritismo encara aí essa história das guerras. Então a gente começa numa primeira questão lá, 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Kardec perguntou para os espíritos. E a resposta é assim, né, bem objetiva. É a predominância da natureza selvagem sobre a espiritual e a satisfação das paixões. Então, obviamente que quando a gente está vivendo níveis de evolução mais baixos, né, de mais predominância da natureza selvagem, a gente quer ter o domínio sobre as coisas, não é? É como se a gente quisesse assim o domínio da força. Então, eu quero alguma coisa e você está no meu caminho, eu vou lá, te destruo para conseguir isso que eu quero. Quer seja a sobrevivência, quer seja um parceiro amoroso. Vamos imaginar isso numa época bem primitiva, funcionava assim, funcionava pelo predomínio da força, tá? E, como a gente está vendo na questão, a satisfação das paixões. Então, muitas vezes, o que leva o homem à guerra é esse predomínio de querer dominar, de querer conquistar determinadas coisas, facilidades para satisfazer as suas paixões. Então, imagine só, né? A gente não teve só as duas guerras mundiais que foram super mais recentes e tantas outras menores ainda mais modernas. Mas a gente teve as guerras durante todo o período da humanidade. E se a gente fosse analisar, se a gente já assistiu muitos filmes que talvez retratem bem isso,
As guerras hoje elas são cada vez mais tecnológicas, né? E eu não diria que elas são menos cruéis, porque o requinte da destruição acaba sendo muito cruel, sabe? Uma guerra biológica, por exemplo, uma guerra atômica, nuclear, é uma destruição, é uma morte, é horrível do mesmo jeito. Mas antes, quando a gente via as guerras onde não existia toda essa tecnologia, então as guerras medievais, as guerras lá do Império Romano. O Império Romano viveu em guerra o tempo inteiro, né? Para ele conseguir sustentar suas fronteiras, ele estava o tempo todo em guerra com outros povos. E o tipo de luta que existia ali era uma luta muito mais corporal, não é? Não era uma luta tecnológica, ou seja, era uma luta ali, um exército que ia, invadia, tinha aí alguns artefatos e tudo mais, mas era o corpo a corpo, né? E era realmente ali um momento muito sangrento, sabe? Eram lutas muito sangrentas, muito violentas e com requintes de crueldade que hoje a gente acaba tendo de uma outra forma, né? Então a gente não usa mais a mão, uma espada para cortar o pescoço do seu inimigo, mas você joga uma bomba lá, explode tudo e pronto, né? Mas o que eu quero dizer é que as guerras, então, sempre estão ligadas a essa satisfação das paixões, né? De querer dominar, de querer conquistar, de querer que aquilo que você tem seja meu para satisfazer a minha paixão, tá? E só relembrando, para a gente passar para frente, os absurdos inimagináveis que aconteciam nos atos de guerra. Então, por exemplo, a gente sabe disso, que os conquistadores, nas guerras mais antigas, vamos dizer assim, na época mais antiga, quando eles conquistavam um território inimigo, eles matavam os inimigos, que eram soldados, que eram os homens, jovens e adultos, e eles muitas vezes matavam os velhos, as crianças, estupravam as mulheres e depois as matavam. Então, eram coisas assim, muito violentas, que geraram muitos karmas para povos e coletividades, né? E muitas coisas assim de resgate que a gente vai vendo ao longo da história até hoje, nos tempos modernos, vocês podem ter certeza que tem origem nessa crueldade que acontecia, né? Então, além da guerra, do domínio, de ganhar uma guerra, existia muita coisa por baixo ali que era permitida ou que era estimulada em termos de crueldade, né? Que a gente vai ver aqui. Muito bem. Será que a guerra vai desaparecer um dia da face da Terra? É uma pergunta, né? Porque olha só o tanto que a gente progrediu, tanto de progresso intelectual, mas pouco moral ainda, né? Como a gente ainda vai ver na lei do progresso, que a gente vai estudar logo na sequência das leis. Mas será que realmente a guerra vai desaparecer? A Terra vai ser um planeta de paz em algum dia? A gente não vai precisar mais guerrear? Os povos não vão mais guerrear por nenhum motivo? E a resposta é consoladora, né? É de esperança. Os espíritos disseram para Kardec que sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Aqui a gente está vendo nessa foto uma cena típica, né? Se não me engano foi na Guerra do Vietnã, que eles usavam aquele gás laranja, né? O napalm, que era um gás que quando ele era disperso na atmosfera e ele tocava na pele das pessoas, gerava uma queimadura muito grande, uma asfixia, as pessoas não conseguiam respirar. Então essa cena foi muito chocante, muito marcante, né, para a humanidade toda. Essa menina, né, acredito que é realmente vietnamita, não me lembro se é exatamente nessa guerra, viu? Ela acabou tirando a roupa porque o gás grudava na roupa e queimava a pele. Então as pessoas iam tirando as vestes e tentando jogar água, né, para ver se aplacava aquela sensação de queimadura. Mas uma cena muito marcante, né? E de uma guerra aí moderna que aconteceu mais próximo de nós. Quando o Kardec fala, qual o objetivo da providência tornando a guerra necessária? E essa pergunta pode gerar uma certa estranheza na gente. Mas então Deus colocou a guerra como uma coisa necessária? Então, às vezes, sabe,
a providência divina tem mecanismos que a gente desconhece. Não é? Então, o próprio Império Romano, tá? Quando ele terminou, ele foi invadido por um povo vizinho, os visigodos, né, se eu não me engano, que entraram e ganharam a guerra, destruindo então aquela unidade toda que existia do Império Romano, que era uma coisa invencível. Então, às vezes, né, numa guerra desse tipo, finalizando uma era, finalizando um ciclo de um império que poderia ter realizado coisas importantes na humanidade, segundo Emmanuel, a gente precisa ler, sabe, pessoal, para ter essa visão mais ampla da história, principalmente os aspectos espirituais, o livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Ali a gente tem um panorama mundial da história da humanidade, desde a criação do planeta até os tempos modernos, tá? Então o Emmanuel mostra muito isso, como que, sabe, os povos, os impérios tinham realmente uma possibilidade de ter feito coisas muito diferentes para a evolução da humanidade. Por exemplo, Roma, o Império Romano, ele poderia ter usado aquela grande influência no mundo conhecido ali na Europa, norte da África, na Ásia, que era o centro do mundo naquela época, né? Eles poderiam ter feito muitos avanços, poderiam ter levado avanços e não simplesmente destruição, morte e dominação, como eles queriam ser, né, a águia romana, a águia que estava acima de todos, um domínio total. Eles praticamente destruíram a cultura grega, absorveram muitas coisas lá dos gregos, mas eles fizeram coisas horríveis. Eles poderiam ter usado, mesmo através da dominação, segundo Emmanuel fala, para levar a humanidade num patamar mais elevado de cultura, porque eles conseguiram muitas coisas. Os romanos tinham grandes conquistas do direito, das leis, até hoje se estuda o direito romano, não é? Então tinha lá as conquistas de democracia, que pegaram da Grécia, que tinham lá algumas coisas culturais muito boas, muitos avanços culturais, que acabaram se diluindo ali, eles não conseguiram fazer com que aquilo chegasse para todos do Império Romano, tá? Mas então, em muitos momentos, a guerra acaba sendo necessária como uma forma de encerramento de ciclos, né? Encerramento de etapas na humanidade que não se conseguiria de outra forma. Então, é muito interessante a gente avaliar, por exemplo, né? Essa é uma cena de destruição depois da Segunda Guerra. E a gente viu que o Japão, ele, depois da Segunda Guerra, ele foi destruído, né? Não só pelas duas bombas, mas por toda a artilharia, por todos os fenômenos da guerra. O Japão foi um país destruído, assim como a Europa, realmente, a Alemanha, foi um país que ficou destruído depois da Segunda Guerra. E eles, então, tiveram uma grande transformação, um renascimento econômico, sabe, de reconstrução em novos termos, abandonando aquelas posturas militaristas, né? Tanto o Japão como a Alemanha hoje são potências mundiais reconstruídas, né, em quanto tempo? Em 80 anos. E países que nem sofreram toda a destruição que eles sofreram estão ali, né, numa condição totalmente também diferente. Mas eles tiveram essa oportunidade de acelerar um progresso depois de uma destruição através da guerra. Né? A própria cultura do melhoramento contínuo, as teorias dos 5 S's lá que os japoneses criaram, né? Foram coisas muito marcantes para o mundo todo. Então, a resposta dos espíritos é assim, às vezes existe uma subjugação momentânea para abater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa ao progresso, à evolução. Então a guerra, mesmo com todos esses detalhes, né, que a gente está vendo, que é uma predominância dos instintos mais selvagens sobre a parte espiritual, que é para satisfazer as paixões, muitos interesses econômicos, né, pessoal? Se a gente estudar a raiz das guerras, das grandes guerras, tem muito interesse econômico, tem interesse em manter dominação sobre regiões chaves, né, do mundo em termos de produção econômica. Basta a gente olhar lá para o Oriente Médio hoje
e ver aquele caldeirão de conflitos ali, tudo por quê? Porque aquela região é muito importante em termos de produção de riquezas, produção de petróleo, produção de dinheiro no mundo. Tem um interesse econômico não só religioso, cultural, né, histórico ali, porque eles guerrearam desde sempre. Mas hoje, obviamente, existe um interesse econômico absurdamente presente ali. O que não deixa de ser o quê? A satisfação das paixões. Eu quero ter a dominação daquela região, porque eu quero controlar a riqueza e o dinheiro daquela região para satisfazer as minhas paixões, né? Os países que tentam essa dominação. A gente tem, olha, muitos exemplos de guerras. Tivemos aí guerras com um número de mortes incríveis, né? Tem uns exemplos aí, olha, a Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos, 620 mil mortos. Guerra do Paraguai aqui, né, que o Brasil participou. Segundo os espíritos, um dos karmas coletivos que o Brasil assumiu foi ter tido a escravidão e participado e ter, né, criado as condições para a Guerra do Paraguai. Enfim, tá? Tá lá, a Primeira Guerra Mundial, olha, né, em 1914, 10 milhões de mortos. Coisa incrível. E a Segunda Guerra, então, 50 milhões de mortos. A gente, né, não tem noção assim do que é essa quantidade de gente, imagina, desencarnando aí, né, ao mesmo tempo. Só um levantamento um pouco mais recente para a gente falar, ok, a gente não tem um grande conflito mundial, mas a gente tem muitos conflitos e guerras em andamento no mundo, né, nos tempos atuais. Quem sabe agora com essa pandemia até isso ficou em segundo plano, não é verdade? Me parece que está acontecendo um pouco isso. A gente viu assim o relaxamento de tensões de guerra em muitas regiões, por quê? Porque o foco está sendo em sobreviver, em passar por a pandemia e se esquecer um pouquinho, né, desses conflitos aí tão, né, arraigados e antigos em algumas regiões, né? A gente viu inclusive notícias lá na região de Israel, conflito entre Israel e palestinos sendo relativamente relaxado, um trânsito mais livre lá na faixa de Gaza, em termos de medicamentos, de cuidados de um lado para o outro. Olha só como às vezes a providência divina iguala todo mundo, né, num momento como esse, e alguns conflitos acabam perdendo a importância. A gente dava tanta importância, né, em defender aqueles pontos de vista, em defender aqueles interesses de dominação. Agora cada um tem que tentar sobreviver e até ajudar o outro, seu vizinho, seu inimigo, né? É muito interessante. Só para a gente relembrar o quanto Jesus, né, já tinha nos alertado a respeito da história das guerras, o sermão profético que está lá em Mateus, Marcos, em Lucas. A gente vai pegar esse pedacinho do Marcos que diz assim: acautelai-vos, ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e a muitos enganarão, né? São os falsos profetas. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. Forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim dessa era, dessa geração. Pois se levantará nação contra nação, olha só, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Lá no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel também fala isso, porque o A Caminho da Luz, pessoal, foi escrito, psicografado em 1938. Então, antes do início da Segunda Guerra Mundial. Olha que coisa interessante. Então, a Segunda Guerra começou em 1939, foi até 1945. O A Caminho da Luz foi escrito antes da Segunda Guerra, não tinha acontecido a Segunda Guerra. E o Emmanuel já falava, olha, aproxima-se um grande conflito, aproxima-se um momento de, né, reavaliação dos valores mundiais. Então, sabe, existia, aquilo foi gestado, né? A guerra não acontece assim, estalou o dedo e eu decidi apertar um botão lá e contra o outro, mas vai existindo uma escalada de conflitos, uma escalada de dificuldades, né, entre relações mundiais. Aconteceu assim, a história nos mostra.
mas só para ver como que lá no Sermão Profético Jesus predisse essa história das guerras. E eu queria trazer também rapidinho para vocês o relato que a gente tem no livro Nosso Lar, que foi escrito em 1939, psicografado em 1939, e ali então tem um capítulo lá do Nosso Lar, vocês vão lembrar, que chama O Impressionante Apelo. Então André Luiz já tinha sido socorrido, ele estava lá na cidade Nosso Lar, e ele então começou a participar das atividades lá, né? Conhecendo a estrutura daquela colônia espiritual, quando no momento que ele estava lá, né, ele começou a ouvir uma notícia de rádio, tá? É como se tivesse uma emissora de rádio. Imagina que hoje seria, né, um sinal da internet, tá? Mas naquela época era um sinal de rádio, segundo ele, né? Dizendo que um conflito mundial estava prestes a eclodir. Então que lá na cidade espiritual de Nosso Lar se ouviam apelos dessa emissora de rádio, que era do mundo espiritual, solicitando voluntários para assistência às coletividades terrenas indefesas que sofrerão os horrores de uma grande guerra. Então você imagina a movimentação do lado espiritual num momento como esse, porque lá no mundo espiritual eles sabiam com antecedência que a coisa iria explodir, iria acontecer. Os conflitos estavam se, né, armando e se intensificando. Ia chegar um momento em que ia acontecer. A gente viu ali 50 milhões de desencarnados. O mundo espiritual tinha que se preparar para isso. Não só no socorro imediato ali no campo de guerra, para socorrer os desencarnados ali, mas numa estruturação nas colônias espirituais, para receber esse número gigante de pessoas desencarnadas ali num espaço curto de tempo, tá? Então é bem legal, né? O André Luiz ainda fala assim, olha, que a guerra, tá aqui, olha, nessa faixa azul, era esses apelos de mensagem de rádio, de TV, era da colônia chamada Moradia. Então a gente sabe que existem várias colônias no mundo espiritual, não é só Nosso Lar, né, gente? Tem muitas cidades espirituais, como a gente tem aqui na Terra. Então, essa colônia espiritual chamada Moradia tinha serviços muito ligados nas zonas mais próximas da crosta, tá? E aí, isso foi em agosto de 1939, assim, imediatamente um mês antes, vamos dizer, do início da Segunda Guerra Mundial. E eles diziam lá em cima, olha, que a guerra estava iminente. Então eles transmitiam músicas suaves pela TV, entre um apelo ou outro de paz, mas a guerra que acabou acontecendo durou vários anos, era iminente, né? As nações haviam se nutrido de orgulho, olha lá, satisfazer paixões, né, como os espíritos disseram, vaidade e egoísmo feroz. E aí agora estava experimentando a necessidade de expelir os venenos letais. Isso tudo foi uma explicação do Lísias, que era esse amigo espiritual do André Luiz. Então, olha que bacana esse relato de uma guerra pela visão do mundo espiritual. E aí eu só queria chamar essa reflexão para vocês, meus amigos, porque, com certeza, né, toda guerra que a gente observa lá fora, seja ela uma guerra mais localizada, ou uma guerra com esse aspecto generalizado mundial, todas essas guerras externas ou exteriores, elas são o reflexo das nossas guerras interiores. Então, se uma guerra é predomínio da natureza mais selvagem sobre a natureza espiritual do homem, existe um conflito ali de interesses, né, para satisfazer paixões. Então, nós estamos em constante guerra interna. A gente está sempre assim, não, eu vou ou não vou, eu faço ou não faço. Eu dou vazão a esse instinto ou eu, né, seguro a onda aqui, dou uma espiritualizada nisso. Então essa imagem é o famoso, né, anjinho e o diabinho, né, falando nos nossos ouvidos. Então a guerra que a gente vê lá fora, ela é com certeza o reflexo e o produto das guerras que a gente trava dentro de nós, individualmente, coletivamente como seres humanos. E as guerras lá de fora só vão cessar de verdade quando a gente conseguir resolver esses conflitos dentro de nós. Quando a gente conseguir apaziguar esses conflitos, e a gente conseguir dar um destino mais saudável para esses conflitos, sabe?
fazendo com que realmente a espiritualidade aconteça na nossa vida de uma forma integral. Não é só no momento que eu faço a prece, mas é no momento como eu vivo a minha vida, né? Então, se a gente não der conta de resolver esses conflitos, que tipo de conflitos? Está aí, né? Como que é a nossa guerra pessoal? É a guerra do dia a dia, gente. É a guerrinha lá no trabalho, é a guerrinha com o colega de trabalho, é a guerra na família. Quantas pessoas vivem em guerra dentro das famílias? E eu fico impressionado, né? Realmente a família é o núcleo de conflitos principal na vida do ser humano. Então, muitas vezes, e a gente sabe disso, né? Quer dizer, a gente já viu como que a família é o momento de encontro de espíritos que precisam estar juntos para resolver os seus problemas. A gente se reencontra com espíritos amigos, afins, com quem a gente já conviveu e se deu muito bem, mas a gente pode se reencontrar também com aqueles com quem a gente já conviveu e não se deu muito bem. E a gente está junto agora justamente para refazer aquilo que não aconteceu muito legal lá atrás em outras vidas. Então é por isso que ali dentro da família é onde existem muitos polos de conflito. Só que a gente reencarnou para resolver os conflitos, não para perpetuar os conflitos, não para refazer os conflitos. Porque senão qual é a finalidade de reencarnar? Se é só para repetir o que aconteceu lá atrás, não tem sentido. A reencarnação vem como possibilidade da gente reaprender e refazer. Aprender a viver em paz com aquela pessoa. E não uma paz falsa, fictícia, mas uma paz que a gente aprenda a construir das duas partes. E se a outra parte não quer, pelo menos que eu aprenda aquilo que me cabe para não continuar guerreando com essa pessoa. Tá? Gosto dessa frase do Divaldo Pereira Franco, ele diz assim, porque quando nós não nos sentimos amados, nos colocamos armados. Bacana esse trocadilho quase, não é? Então ele está querendo dizer o quê? Que para a gente não viver em guerra, para a gente não se armar, a gente precisa amar. Aprender a amar. Esse é o grande segredo. Né? Armar, né? Estimular isso no mundo de hoje, não vamos ser ingênuos, mas acaba sendo uma falsa solução. Né? A solução não é em mais armas, em aspectos gerais, não estou falando especificamente de nenhum aspecto aqui do nosso país, de nenhum posicionamento, só estou dizendo que a gente tem que concordar, mesmo não sendo ingênuos, de que a solução não está em armar, mas está em transformar as coisas a partir do amor. O Kardec perguntou, né, meus amigos, se o assassinato, se o homicídio era um crime aos olhos de Deus. Algumas traduções trazem homicídio, outras trazem assassinato. Então, lógico, os espíritos... É uma pergunta que parece assim, meio óbvia demais, mas ok. Né? Será que realmente, então, é proibido ou é permitido matar alguém? E os espíritos, obviamente, responderam, sim, é um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de missão, expiação, provas, e aí que está o mal. Então, nós não geramos a vida, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. O assassinato ou o homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade, né? Essa é uma pergunta que sempre está rondando ali o Livro dos Espíritos, tá? Kardec sempre insistiu isso, porque, obviamente, existem muitas situações, cada uma com a sua particularidade, e será que todas têm sempre o mesmo nível de responsabilidade, de culpabilidade? Os espíritos já disseram, né? Mais uma vez, Deus é justo e ele julga mais a intenção do que o fato. Vocês lembram que a gente estudou naquela primeira aula da lei natural que muitas vezes assim, eu posso planejar matar alguém. E ali eu fiz, né, planejei todos os atos, comprei a arma ou o jeito com que eu quero assassinar aquela pessoa. E aí tudo pronto, tudo preparado, assim, na hora H, acontece uma coisinha assim, e não dá certo, né? Não consegui matar aquele que eu queria matar. Eu vou ser responsável, quer dizer, eu não cometi, eu não matei a pessoa,
mas eu tenho um grau de responsabilidade porque eu desejei. Eu tive a intenção, só faltou o último ato, mas dentro de mim eu arquitetei, eu desejei, eu criei vibratoriamente aquela cena, a ação de eu tirando a vida daquela pessoa que eu queria matar. Então, mesmo que eu não tenha matado, eu tenho uma responsabilidade, eu vou ser responsável, eu estou gerando uma reação, porque mesmo que a ação não tenha se concretizado, a ação não é só o último ato, é todas as intenções envolvidas. Então, olha que coisa, né? A própria legislação material, a lei dos homens, diferencia também o homicídio doloso do homicídio culposo. Então, assassino que mata com a intenção de matar é um homicídio doloso. Quando o assassino mata sem querer, num acidente, por legítima defesa, é um homicídio culposo. As penas e as avaliações jurídicas vão ser diferentes, né? Artigo 23 ali, acredito que é do Código Penal, não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então a própria lei, ela diferencia as situações com responsabilidades, né, agravantes ou atenuantes na responsabilidade na pena. Uma pergunta super interessante que a gente tem nesse capítulo é assim: o homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? Então tá, eu sou um homem jovem, fui convocado para a guerra. Lá no fronte da guerra, estamos ali. Então ali é matar ou morrer, né? Então se eu estou lá cumprindo as ordens, cumprindo aquilo que me designaram, e ali é assim, é matar o inimigo. Eu sou culpável quando eu mato esse inimigo de guerra durante o combate? Olha que resposta interessante dos espíritos. Não. Quando ele é constrangido pela força, mas ele é culpável pelas crueldades que comete. Então, interessante, né? A gente tem muitas histórias de guerras, né? Soldados que voltaram das guerras com muitos traumas e que relatam cenas assim absurdas, né? Muitos relatos e cenas bem interessantes de guerra. Do Vietnã, por exemplo, já li vários relatos, né? Quando o soldado americano, um relato de um soldado americano que voltou da guerra do Vietnã, ele contando assim que lá num dia, porque foi muito corpo a corpo também ali na guerra do Vietnã, ele estava numa floresta escura, úmida, chovendo, quer dizer, num ambiente totalmente adverso para os soldados americanos. Os vietnamitas estavam acostumados naquela região, naquele habitat, né? Quando ele, à noite ali, ele viu um movimento, ele apontou a arma, né? Quando ele conseguiu enxergar quem estava ali na frente, era um homem, não era um soldado, era um homem com uma criança no colo. E ele falou, mas será que é um soldado disfarçado? Será que ele não tem uma arma e vai me matar? Quer dizer, eu tenho frações de segundo para decidir se eu atiro ou não. E ele então, assim, intimamente, uma intuição dele, falou assim, olha, não atire. Ele é um pai querendo simplesmente salvar a si mesmo e o filho que ele carrega no colo. E ele abaixou a arma e o cara saiu correndo. Tá? Então ele falou que ele lembra dessa cena. Ele poderia ter matado. Ele poderia ter falado, não quero nem saber. Matou o pai, mata a criança. Como aconteceu muitas vezes nas populações que não eram soldados, né? Foram dizimadas ali a população do Vietnã. E então, assim, quando você está ali no calor do combate, dificilmente você vai fazer juízos morais, avaliações individuais. Ah, esse aqui eu vou atirar, um inimigo que vou atirar, aquele ali tem uma carinha de gente boa, não vou matar, não, aquele... É ali, né? É no calor do combate, entendeu? Então, quando você está nesse calor do combate, você não vai ser responsável pelas mortes individuais que aconteçam, que você atirou e morreram, porque você está sendo constrangido. Porque você está simplesmente obedecendo ordens. Ali não é você que está tendo a intenção ou a decisão. Agora, se você tem a intenção
e você está lá e fala assim, então agora eu vou matar todos esses desgraçados desses inimigos, não importa se é homem, mulher, velho, idoso, e aí você sai assim no requinte da crueldade, sabe? Então aí você vai ser responsável pela crueldade. Observem, meus amigos, qual é o critério da lei divina? A intenção, o desejo, a vontade, porque é isso que cria as ações externas e as responsabilidades diante da lei. Mais uma perguntinha legal, olha. Como se explica que alguns povos, já avançados do ponto de vista intelectual, matem crianças e isso seja dos costumes e consagrado pela legislação? A gente, infelizmente, vê isso acontecendo em algumas culturas, né? A resposta dos espíritos, o desenvolvimento intelectual não pressupõe a necessidade do bem. A gente vai entender melhor isso quando estudar a lei do progresso, tá? Onde a gente vai ver esses progressos. Tem vários tipos de progresso. Tem progresso intelectual e progresso moral. E eles nem sempre andam juntos. Então, um espírito superior em inteligência, ele pode ser mau. É aquele que viveu muito sem se melhorar, ele apenas sabe. Basta a gente ver as superinteligências das trevas no mundo espiritual. Então a gente tem espíritos mega inteligentes, mega conhecedores de tecnologia, das leis, e manipulam esse conhecimento e essas leis para o mal. Não são espíritos bons, mas são espíritos muito inteligentes. Então a gente ainda tem, em algumas sociedades, isso, né? Limitando o número de crianças que podem viver, né? Se a criança nasce com qualquer limitação ou um defeito, a ordem é matar e não deixar essa criança viver, porque ela vai se tornar um adulto improdutivo e que não tem interesse econômico naquela sociedade. Então todas essas barbaridades ainda a gente observa, mas é baseado nisso. Sociedades e indivíduos que progrediram intelectualmente, mas não moralmente. E aí, né, a gente fica pensando nessa história da guerra, de matar alguém, de tirar a vida de alguém, dos homicídios, né? Quantas pessoas a gente já matou? Quantas relações a gente já exterminou? Então veja que eu não estou dizendo tirar a vida física de alguém, mas eu estou dizendo assim, pessoas que a gente exterminou da nossa convivência. Será que era esse o caminho? Né? Será que era assim? Não que a gente seja obrigado a conviver com pessoas que trazem risco para a nossa sobrevivência. Você não precisa manter um relacionamento abusivo, violento, em que você corre o risco, tá? Mas muitas vezes, nas nossas relações diárias, essa cena que está mostrando aí, né? A gente exclui pessoas da nossa convivência, é como se a gente estivesse matando aquela pessoa da nossa convivência, sem que aquilo seja um risco para a nossa sobrevivência. É uma crueldade da nossa parte, é um orgulho de não querer aquela pessoa. Tudo isso precisa ser muito bem avaliado individualmente, mas, de novo, o parâmetro, a medida é: avalie a sua intenção. O último item que a gente vai falar é sobre crueldade, tá? São 4 perguntinhas e eu acho bem interessante, né? A gente pode ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Então, pessoas que são cruéis, né, fazem atos de crueldade, isso está ligado à lei de destruição? E os espíritos dizem que sim. Só que é o que existe de pior no instinto de destruição. A destruição constitui uma necessidade, né? Mais uma vez os espíritos afirmam isso. Mas o mesmo não se dá com a crueldade, que é sempre resultado de uma natureza má. Então a gente está vendo cenas aqui, né? Holocausto nazista, cena de um apedrejamento de uma mulher. E a gente vai falar um pouquinho disso lá na próxima e última aula desse capítulo, falando sobre pena de morte, tá? Mas então todos esses atos de crueldade, eles não são necessários, eles não estão previstos dentro da lei de destruição. A renovação e a destruição faz parte das leis da natureza, mas a crueldade, não. Crueldade é uma falta de desenvolvimento de senso moral, uma falta de progresso, de bondade, de enxergar no outro um ser humano, é um irmão seu. Tá? Você não precisa matá-lo e destruí-lo
com crueldade, né? Então, será que a gente é cruel? Né? Eu coloquei uma cena aqui de crianças, né? Porque às vezes a gente vê em algumas crianças um comportamento relativamente de crueldade, né? Com animais, com outros amiguinhos. Então, quem se compraz em fazer sofrer ou ver sofrer, né? É uma pessoa cruel, é o tirano cruel, aquele que demonstra crueldade, que tem um sorriso cruel, implacável, rigoroso, tá? Que causa sofrimento doloroso, atroz, bárbaro, feroz, pungente. Eu fiquei pensando assim, em que momentos eu posso me reconhecer como também sendo cruel em algumas situações. Fica a reflexão aí pra gente, porque senão, meus amigos, a gente lê, né, no Livro dos Espíritos, então cruel foi o Hitler, né, que mandou matar lá 6 milhões de judeus. Cruel são as pessoas que fazem tais atos, cruel é o fulano lá na guerra, né? E a gente é maravilhoso, e a gente é bonzinho, e a gente é super equilibrado. Então vamos pensar, né? Em que momento a gente faz coisas em que a gente sente prazer de que o outro vá sofrer. Esse é uma definição de crueldade. Ou sadismo, né? É aquele prazer mórbido em ver e fazer sofrer outra pessoa. E o sadismo, obviamente, é um desvio, uma patologia de comportamento. Mas existe, não é? Pessoas que obtêm prazer em humilhar outra pessoa. E aí tem o sadismo psicológico, comportamental, tem o sadismo sexual, em que a pessoa só obtém prazer quando vê o sofrimento do outro. Então vocês vejam que são, né, perturbações emocionais das pessoas. Não é uma coisa natural, não é algo que a gente desenvolve naturalmente. Essa é uma cena brasileira. Vocês lembram da Farra do Boi? Farra do Boi é um episódio que acontece, parece que muito lá em Santa Catarina, né? Já nem me lembro mais, acho que foi proibido, tá? Mas acontecia assim, né? Olha só, a Farra do Boi era uma festa em que se soltava um boi e as pessoas, os homens principalmente, iam lá e iam matar lentamente esse boi. Então vou lá, corto um pedacinho da orelha, vou lá, corto um pedacinho do rabo, vou lá, corto um pedaço da pele. E aí eles iam matando aos poucos nessa farra do boi. E aí então, né, todas as entidades de respeito e direito aos animais se revoltaram, tentaram impedir. Eu acho que realmente me parece que foi proibido, né? Não cheguei a procurar com detalhes. Mas me lembrei disso, sabe? Porque isso é uma crueldade. Quer dizer, qual é o prazer que você tem de, né, matar um animal com requintes de crueldade, lentamente? Quer dizer, eu não estou matando para me alimentar. Lembram que a gente viu isso? A lei de destruição, ela te dá o direito de matar um animal se você vai se alimentar dele. Mas matar um animal numa farra, numa festa, para dar vazão ao instinto de crueldade que você tem, quer dizer, como eu não posso cortar a orelha e matar com requintes de crueldade aquele fulano que eu gostaria, eu vou lá e mato o boi. Então estou desviando essa crueldade, né? Mas veja bem como nós podemos ter esse tipo de desejo, de vontade, de comportamento cruel ainda no nosso dia a dia. Crianças que são cruéis, né? Em relação a animais. A gente vê isso, sabe? Você vê, então, quando você observa isso no comportamento de uma criança, ao invés de você estimular, achar bonitinho, que lindo, nossa, pôs fogo no rabo do gato, né? Que mais? Sei lá, tinha umas coisas que a gente achava absurdo, né? Mas ao invés de você estimular e achar bonitinho e aplaudir, sabe? Olha e observa se isso não é um instinto cruel que essa criança traz que precisa ser, sabe, reconduzido. Se você é um agente de educação, se você é pai, você tem responsabilidade sobre isso. Você tem que olhar para isso e tentar, né, fazer com que aquilo se transforme em algo diferente, porque senão essa criança ela não vai mais apertar o pescoço do gato quando ela for adulta, mas ela vai fazer isso com um outro ser humano. Porque isso veio com ela e está crescendo com ela, né? Essa imagem está um pouquinho desfocada, mas eu acho que é bem isso que a gente observa, né?
em termos de propagação de violência e de crueldade, já que a gente está falando nesse tema. Então, olha, começa observando o adulto, né? O adulto, muitas vezes ele recebe uma advertência ou ele recebe um ato de controle ou de violência de um patrão, de um chefe, perdão, a quem ele não pode responder, porque ele vai perder o emprego, a quem ele não pode revidar, porque senão ele vai perder o emprego, tá? Então, aquele indivíduo chega em casa depois de receber uma agressão no trabalho, né? Uma advertência indesejada ou até indevida no trabalho, e ele fica com muita raiva. Então, como ele não pode responder para o patrão, nem para os colegas de trabalho, porque isso aí mancharia a imagem dele, ele chega em casa e ele repassa aquela violência, aquele ódio, aquela crueldade para quem tiver, o primeiro que tiver na sua frente. E isso vai se repassando, percebe? Então vai cair no elo mais fraco dessa história. E isso se perpetua, isso acaba sendo um ciclo de violência, de crueldade e de destruição. Então, eu acho que seria muito importante a gente rever muitos dos nossos comportamentos, né, em relação a esse tema, sabe? De que maneira a gente está encarando a destruição e essa parte mais especificamente das guerras. Que tipo de guerras internas a gente cultiva, a gente continua estimulando dentro de nós. A questão dos assassinatos, né, o homicídio, mesmo que você não tenha nunca executado nenhum ato assim, que intenções você já teve, que vontades você já teve, que falta de oportunidades aconteceram para que você não só matar fisicamente uma pessoa, mas matar uma relação, destruir uma pessoa numa relação. E a questão da crueldade que a gente acabou de ver. São esses 3 temas, né, que estão relacionados aí nesse capítulo e que tem muito a ver com as questões do nosso comportamento, tá bom? Pessoal, hoje nós ficamos por aqui e na próxima aula a gente vai finalizar esse capítulo com aqueles 2 últimos itens, tá? Que é duelo e pena de morte. Parecem 2 coisas assim tão fora de contexto, né, atual, porque duelo, ninguém mais tem duelo, será? Acho que até o Tarcísio postou um vídeo aqui, né, no nosso grupo, a gente pode dar uma revisada aí nesse vídeo, muito legal, inclusive, para a gente aproveitar aí nas nossas discussões. E falar sobre pena de morte, que é um tema que também divide bastante opiniões, muita gente a favor, muita gente contra. Vamos ver o que o Espiritismo tem para nos falar, baseado nas informações aqui do Livro dos Espíritos, tá bom? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, nos vemos aí na próxima aula, na semana que vem.